Esse projeto, ele é uma investigação sobre como se constrói a relação das pessoas com o espaço urbano. É uma investigação sobre se as primeiras experiências que as pessoas têm na infância com a cidade, se elas são decisivas nessa construção com a cidade. A ideia do projeto nasceu da observação da minha própria produção. Já há alguns anos eu percebi que eu tinha uma certa tendência a voltar e revisitar os mesmos lugares. E com alguma frequência esses lugares que eu tendia a revisitar muitas vezes eram lugares que faziam parte da minha vida desde muito nova. Pensando nisso, eu construí como estratégia de investigação uma oficina. Então eu propus uma oficina de fotografia, né, na qual a ideia seria a gente fazer uma grande reflexão coletiva acerca das memórias e os afetos sobre a cidade. As pessoas foram estimuladas a, depois desse primeiro momento de sensibilização, a construir pequenos ensaios, seja sair para fotografar a cidade de Campinas, seja para resgatar no próprio arquivo fotográfico algumas imagens, ou até no arquivo familiar, ou até mesmo num arquivo público. A grande referência é que isso tudo fosse feito em função dessa ativação sensível, dessa ativação poética que a oficina tinha produzido nas pessoas. Essas imagens depois foram compartilhadas também de forma coletiva. A gente discutiu sobre a produção dos participantes. E aí, com esse material em mãos, né? Então as pessoas me cederam tanto as narrativas de memória delas, como as imagens que elas tinham coletado. E eu comecei a construir uma série de montagens fotográficas produzidas com duas técnicas de fotografia analógica do século XIX, que são o marrom Van Dyck e a cianotipia. Esse processo de construção das obras foi feito numa série de impressões. Então são camadas impressas sobre novas camadas, uma após outras. Cada nova impressão ela interfere na camada anterior, então uma parte da impressão anterior ela é apagada e substituída pela nova imagem, criando uma relação muito próxima do que acontece com a memória, né? Na medida em que a gente acessa as memórias, a gente produz uma nova interferência, uma nova relação com o fato em si. Como finalização dessa etapa do projeto, eu vou fazer uma intervenção urbana. Então a ideia é devolver a cidade ou a memória da cidade para a própria cidade e a população de Campinas. Eu vou projetar algumas dessas fotomontagens numa empena, que a gente ainda vai selecionar no centro da cidade. Essa intervenção urbana, ela não é a finalização do projeto, ela é só um primeiro resultado poético para o projeto Lugares de Afeto. Eu tenho acompanhado a carreira da Carol já há algum tempo e eu acho que esse projeto Lugares de Afeto, ele junta vários interesses, várias pesquisas da Carol das últimas séries, com a poesia da cidade, a arquitetura, a memória e tudo agora amarrado pelo afeto. Então eu achei isso muito sensível, muito bonito. E eu acho que uma palavra que me traz esse trabalho é colagem, porque eu acho que há uma colagem dos interesses da Carol com as memórias das pessoas que participaram do projeto, e eu acho muito bonita a maneira como uma afeta a outra, né? A gente está falando de afeto e a gente está falando não só de como as lembranças e a idade da infância afetam essa memória, mas como que a memória de um pode afetar o outro e como que se dá essa construção coletiva de memórias. Foi bem divertido ver o desenrolar do projeto, assim. Acho que duas coisas que me impactaram bastante ao longo do desenrolar do projeto foi tanto ver a reação das pessoas vendo o trabalho pronto, né? Então, vendo a projeção, vendo o catálogo, vendo as obras impressas em papel. Foi bem legal ouvir o feedback, os comentários, assim.
A outra coisa que foi muito legal foi verificar que a minha hipótese de pesquisa de alguma forma se verifica, né? Então, essa relação afetiva que eu tenho com alguns espaços da cidade de Campinas, que foram as minhas primeiras vivências e experiências na cidade, não é uma questão que seja individualmente, exclusivamente minha. A gente conseguiu perceber através das oficinas, através das conversas e das trocas, que isso se estende para as outras pessoas também, né? Que essas primeiras vivências na cidade marcam a experiência que elas têm e a relação afetiva que elas constroem com o espaço urbano. Então isso foi bastante gratificante também.